Aleluia. Romanos 8, 27. Algumas versões estarão diferentes, mas é isso aí. Está ótima essa versão para mim. Amém? Está na Bíblia. Romanos. Você vem ali em João, em Atos, depois de Atos dos Apóstolos. Aí você tem ali Romanos, capítulo 8, 27. Pode acompanhar aqui. A letra é maior, é melhor até para acompanhar. Mas deixa a tua Bíblia aberta. Amém? Amém. Eu convido você a estar de pé. Não demorarei, apenas 1 minuto. Diz assim o texto: e aquele que examina os corações, que é o Espírito Santo, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco de forma clara, precisa e direta. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Espírito Santo, toma a frente desse trabalho. Fala de forma contundente, que nós possamos entender o teu agir, entender como o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senta, dando glória a Deus. A partir de agora, você fica com atenção total para você não perder a tua vitória, a tua bênção e a atuação. Nós vamos entender a atuação do Espírito Santo. 11 características da personalidade do Espírito Santo. Eu vou fazer um introdutório. Eu vou falar algo sobre a Bíblia, sobre um texto. E você vai entender sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem que saber que você tem o Espírito Santo. Você tem quem está em... Presta atenção. Quem está em você é o Espírito Santo. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem tem que estar em você é o Espírito Santo. Aleluia. Você não tem que ver vulto, nem demônio, nem entidade, nem casta e nem legião de demônio. Glória a Deus. Estou errado? Não. Eu estou errado? Não. Se você está vendo, está errado. Aleluia. Você tem que expulsar o demônio. Aleluia. Você tem que mandar ele correr. Você tem que tirar ele da tua casa, da tua vida, da tua mente, do teu coração. Amém? Presta atenção. 11 características, escute isso, da personalidade do Espírito Santo. Onde eu quero chegar. Nós vamos chegar. 24 horas por dia, 7 dias por semana e um custo de absolutamente zero. Além do mais, o Espírito Santo de Deus é especialista em tudo o que quisermos perguntar a Ele. Pode perguntar a Ele a qualquer hora, a qualquer momento, que Ele te responde. Aleluia. O Espírito Santo está em você. Então você pode perguntar que Ele vai responder. Amém? Amém. Tem amém? Amém. Amém, ok? Se você perguntar, Ele vai te responder. Amém. Anota isso, grava isso. Realmente não há negócio melhor do que esse. Mas será que conhecemos bem o Espírito Santo? Nosso consultor? Antes de chegar a este ponto, permita-me fazer algumas considerações iniciais. Eu vou fazer algumas considerações iniciais para nós entendermos aonde queremos chegar. Amém? Amém. Nós cristãos sabemos que Deus é trino, sendo o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho Jesus Cristo veio à Terra. O Filho Jesus Cristo veio à Terra para cumprir a sua missão de restabelecer. Quem entendeu isso? Restabelecer a nossa ligação com o Pai. Portanto, ser a única porta para a salvação. A única porta para a salvação. Conforme nos ensina as Escrituras. Nós não tínhamos direito à salvação. Mas Deus enviou quem? Jesus. Para que essa porta fosse aberta. Então Ele veio
e houve esse elo que estava vazio. Então Jesus foi o que fechou esse elo. Então hoje nós temos contato com Deus por causa de Jesus. Em João 4,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, E a vida ninguém vem ao Pai senão, por mim. está vendo? Quem é o elo? Jesus. Jesus. Em primeiro evangelho, olha só, primeiro versículo 14 do capítulo 1 do evangelho de João: ocorre contudo que o Filho, ao vir à terra, quem é o Filho? Jesus. Se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. Veio como ser humano. Jesus. Isso fica claro quando lemos os versículos. E aí, João 1,1 diz assim: no princípio era o verbo. Quem é o verbo? Jesus. Estava com Deus. Jesus. E o verbo era Deus. Jesus. O verbo logos é que encarna. Quem que encarnou em Maria? Quem encarnou em Maria? Foi gerado. Quem foi gerado em Maria? Quem foi? Jesus. Jesus. Deus gerou no ventre de Maria. Sim ou não? E o verbo, o logos que encarna e nasce como Cristo, conforme veremos a seguir. João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus enviou Jesus. E eu disse aqui, nós somos cristãos, pelo simples fato, eu disse no início, que Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia. Nenhum outro, dado entre os homens, morreu e ressuscitou. Aleluia. Nenhum está à destra do Pai, somente Jesus. É por isso que eu e você somos cristãos, somos evangélicos, somos crentes, temos direito à salvação. Você tem direito à salvação. Glória a Deus. Você tem direito à salvação. Aleluia. Em outras palavras, ao tomar um corpo, Jesus se torna limitado espacialmente. Então ele se torna parcialmente limitado. Escuta, presta atenção. Isso é para você levar para casa. É para botar dentro da tua cachola e mandar para o teu coração. E isso aí você guardar para o resto da tua vida. Até você for arrebatado para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Até você for arrebatado para o céu. Glória a Deus. Eu acredito que todo mundo quer ir para o céu. Porque sim ou não? Levante a mão aí. Todos queremos. Ou seja, ele não poderia, por exemplo, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele está limitado. Sim ou não? Sim. Ok. Ele teve de virar ser humano para nos substituir na expiação dos pecados. Então ele que morreu na cruz por mim e por você. Então ele tem a honra, glória e o poder. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu isso? Aleluia. Mas após cumprida a sua missão, após ele cumprir a missão, presta atenção, como Jesus poderia estar disponível para ajudar, aconselhar, consolar cada pessoa de toda a humanidade, em cada um dos cantos da planeta, estando ele limitado espacialmente um corpo. Enquanto ele não morreu, ele não poderia estar ajudando. Mas quando ele morre e ressuscita e vivo está, agora ele está em todos os lugares, inclusive hoje aqui na presença do Espírito Santo. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Pegou isso? Aleluia. Ele está na tua casa. Ele está no teu lar. Quando você aceita Cristo como único e suficiente Salvador, confessa com seus lábios, quando você faz batismo, quando você se batiza, você abre um portal na qual o Espírito Santo entra na tua vida de tal maneira que o inimigo não tem poder de estar junto dentro de você. Glória a Deus. Ele tem que bater e retirar. Aleluia. Quem entendeu isso? Amém. Você tem direito às portas abertas, aos bens que Deus tem te dado. Não haveria como, por isso, ele mandou outro em seu lugar para fazer isso. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou para o Pai, sim? Sim. Mas ele disse: eu não vou deixar órfão, nem desamparado. Ele disse bem claro: eu vou, porque quando eu for, eu enviarei.
outro Consolador. E qual é o nome desse Consolador? Espírito Santo. Para que vós não estejais órfãos. Muito bem. Esse outro somente pode assumir a função de substituto de Jesus, porque ele, assim como Jesus, também é Deus. O Espírito Santo é o quê? Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Também é Deus, e só este outro não tem a limitação que Jesus se impôs ao encarnar. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo para ser o professor, o consolador de cada uma das pessoas que assim o queiram. Por esse motivo que Jesus não hesitou em dizer, João 16, 7. João 16, 7. Diz assim para mim e para você: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Foi o que ele fez, ele enviou o Espírito Santo. Glória a Deus. E assim foi feito. Jesus ascendeu aos céus. O que é ascender aos céus? Ele foi levado aos céus, ele foi para os céus e mandou o Espírito Santo como um substituto. Atos capítulo 2. O termo vicário, presta atenção. O Papa se considera vicário. Você vai saber o que é vicário agora. O termo vicário, por um exemplo, decorre do latim, que quer dizer substituto, e somente deve ser empregado nesse contexto ao Espírito Santo. O Papa pode substituir o Espírito Santo? Não. De jeito nenhum. Então ele não é vicário, porque ele é mortal. Nós vimos a morte aí. Ele morreu ou não morreu? Ressuscitou? Não. Então ele continua, ele não pode ser vicário, porque o Espírito Santo está vivo dentro de você. Eita glória! Glória a Deus, aleluia. Você pegou agora? Glória a Deus, aleluia. Ninguém senão o Espírito Santo é o vicário de Cristo, porque Jesus enviou o Espírito Santo. Você pegou isso? Guarda isso na tábua do teu coração. Guarda isso aí dentro do teu coração, para nunca mais esquecer. Ninguém senão o Espírito Santo é o vicário de Cristo, pois tem natureza divina como ele, e conforme a Bíblia foi enviado para substituição validante. Somente quem substituiu foi aquele que enviou. E quem é que ele enviou foi Jesus. Jesus enviou. Jesus enviou. E hoje quem está conosco? O Espírito Santo. Ele é o vicário nosso. Porque ele não morre, ele está vivo dentro de você, atuando. E é ele que pode te curar hoje. Aleluia. É ele. Glória a Deus. Assim vimos que aquele que está conosco diariamente é o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Apesar disto, é curioso que ele, o Espírito Santo, é a pessoa da Trindade, de quem menos se sabe. Você sabia disso? Que a terceira pessoa da Trindade é o que menos estudamos? E é o que mais atua na nossa vida hoje? Você sabia disso? Se não sabia, está sabendo hoje. Se menos estuda sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Falamos em Deus, falamos em Jesus, mas esquecemos literalmente do Espírito Santo, que atua hoje na terra. Inclusive eu disse que Isabel tinha postado um vídeo falando do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, tu acha que o Espírito Santo vai estar aqui? O que vai acontecer, Graziela? O que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser o quê? Tirado. O que o Espírito Santo vai ser? Tirado. Vai ser tirado. Sabe o que vai acontecer, irmã Maria? Quem ficar aqui, se você orar, você não vai ter mais arrepio, não vai sentir mais a presença. Olha que tristeza. Imagine você orar ao Senhor. Um exemplo. Você imagina sem a presença. Você consegue imaginar isso? Você querendo falar em língua e não tem língua. Mas falar em língua é carne pura, porque o Espírito Santo não vai estar na terra. Você tem noção disso? Você quer ficar? Você realmente quer ficar? Você quer ficar? Então eu e você tem que tomar uma atitude hoje. Eu e você tem que ter uma atitude.
Porque nós sabemos que o céu não é fácil. Não é isso? Não é isso, meu missionário? O céu não é fácil, meu lindo. O céu necessita, irmã Maria, minha filha, de renúncia e atitude. Precisamos tomar atitude, iniciativa, de caminhar. De caminhar. Escute. Em outras palavras, não é muito curioso que no cristianismo das pessoas da Trindade, o que menos sabemos sobre exatamente aquele que convivemos diariamente e com quem devemos ter maior intimidade, que é o Espírito Santo. É ele que nós temos que ter mais experiência, mais intimidade. Porque quem está atuando hoje na minha, na sua vida, e protegendo, nos guiando, nos regenerando, nos santificando, é o Espírito Santo. Aleluia. Por esse motivo eu resolvi escrever um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo, tanto no nosso bate-papo de hoje quanto no próximo. Eu vou estar repetindo outras palavras sobre o Espírito Santo para você se alimentar dele. Não vai acabar aqui. Não vai terminar hoje. Não. Outras palavras virão falando sobre o Espírito Santo. Para eu e você ter intimidade com ele. Porque sabe o que? O melhor amigo da minha esposa não sou eu, é o Espírito Santo. O teu melhor amigo é o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em você. Nós temos que deixar isso bem claro. Tem que ter bem claro isso. Não é minha filha que amo tanto. Não é minha melhor amiga, não. O nosso melhor amigo e amiga é o Espírito Santo. Quem está na tua casa? Espírito Santo. Quem está no teu trabalho? Espírito Santo. Na tua caminhada? Espírito Santo. No teu louvor? Espírito Santo. Na palavra de Deus? Espírito Santo. Na tua vida, na subir e descer a escada? Espírito Santo. Na tua mente? Espírito Santo. No teu coração? Espírito Santo. No teu corpo? Espírito Santo. É Ele que está no teu caminho. Aleluia. Glória a Deus. É Ele. Aleluia. Aleluia. Para fazer isso, vou utilizar uma lista de características do Espírito Santo que foram apontadas em uma palestra que, juntamente com muitas famílias, foram alcançadas. E nós vamos fazer uma breve caminhada pela Bíblia para entender sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver as características e a personalidade do Espírito Santo. E aí eu vou precisar, a partir de agora, das televisões. Abra para mim. O Espírito Santo pensa. Romanos 8, 27. Volta no texto original, do início. A partir de agora, 11. Característica da personalidade do Espírito Santo. Você precisa guardar isso. A primeira dela, característica do Espírito Santo, o Espírito Santo ele pensa. Esse é o texto. E aquele que examina os corações, se ele examina, ele pensa. Qual é a intenção do Espírito? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A palavra intenção, no original grego, deriva de poroneo, que quer dizer ter propósito, intenção, entendimento, enfim, ter pensamento, ter uma mente. Olha o que o Espírito Santo pensa. A grandiosidade da tradução para nós. Você pegou isso? A essência do Espírito Santo não é, portanto, uma força, um vento, uma pomba. Presta atenção, pega isso aí. A essência do Espírito Santo não é, portanto, uma força, um vento, uma pomba, um fogo, mas sim, antes de tudo, uma pessoa que pensa. O Espírito Santo pensa, ele entende, ele raciocina, tem inteligência. Pegou? Guarda isso então, guarda. Nós podemos até representá-lo com um desses símbolos, mas devemos saber que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e tem uma mente, e é por isso que sempre podemos perguntar tudo a Ele. Você não faz uma pergunta para IA? O chat,
né? Como é que é? Chapter, o quê? Chapter. Você não vai usar? Pergunta para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo perguntar para ele, chapter, como é que é? Vai ficar na pista. A IA vai ficar na pista. Porque o Espírito Santo é muito maior. Não tem nem comparação a IA com o Espírito Santo. Vai ficar na pista. E aí eu falo, você tem o Espírito Santo? Tem. Pode perguntar a ele, ele vai responder qualquer pergunta que você precisa. Amém? 2. O Espírito Santo deseja. 1 Coríntios 12, 11. Quer ver como ele também deseja? Olha aí. 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo deseja. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele se distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Acabou. Esse verso aqui se refere aos dons do Espírito. Pega para você. Depois você fala, pastor, eu não peguei minha bênção por falta de atenção. Pega a tua bênção. Pega a tua bênção aí. Pega aí, pegou? Segura aí. Este verso, esse aqui, ó, que você está vendo aí, se refere aos dons do Espírito. Aqui, ali, que estão dispostos no verso 8 e 9 do mesmo capítulo. Em uma oportunidade falaremos. Tem como botar? No verso 8, 1 Coríntios, verso 8, no capítulo 12. Porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Vai, 9. E o outro pelo mesmo Espírito a fé. Olha só. E o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Vai. Já que eu estou aqui, vou falar. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra dom de discernimento, e os Espíritos, e outra variedade de língua, e outra interpretação das línguas. Para aqui. Já que estou aqui, pronto, falei. No texto de hoje, o que é importante ressaltar é que tais dons são dados segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Você pode ter isso. Você pode ter isso. Você pode ter esses dons que eu acabei de falar. Só depende de você. Quanto de comprometimento você quer com Deus? Aleluia. Comprometeu. Ó, tem compromisso com Deus? Tem compromisso com Jesus. Tem compromisso com Jesus? Tem compromisso com o Espírito Santo. Pode se encher. Só depende de você. Que lições podemos tirar disso, Graziela? Uma lição importante é de que a vontade do Espírito Santo que nos possibilita os dons. Ele quer dar os dons para você. Ele quer dar os dons para nós. De maneira que não nos devemos gabar por operar algum deles. Se Deus te der, se o Espírito Santo te der algum dom, a honra é dele. É por isso que agora entra um grau de responsabilidade maior. Aí você vai perguntar, por que, pastor? Porque vamos supor que a minha esposa recebe o dom de cura. O dom de cura, ela vai estender as mãos sobre a senhora e a senhora vai ser curada de imediato. Até aí tudo bem, ok? Pegou? Pegou? Quem pegou? Quem entendeu? Só que se ela não estiver preparada espiritualmente, psicologicamente, ela pode se encher de soberba e orgulho e tirar a honra de Deus. De quê? De Deus. Como é importante eu estar posicionado. Por isso que eu falei que hoje seria um culto diferenciado. Eu disse para você que hoje seria diferenciado. Eu disse que você entenderia o que é o Espírito Santo na sua vida. E se você não cumprir, a responsabilidade é sua. Porque eu vou cumprir o que a palavra está dizendo. E não me interessa. Se você não vai cumprir, não é problema meu. Eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo está mandando eu falar. Agora, se você não fizer, é problema seu. Não venha chorar comigo. Eu estou te dando uma porta para você andar. Eu estou te dando uma palavra que você possa viver. Para você ter liberdade, ser livre. Eu estou te mostrando como é que é. Você pode ter os dons.
Você pode profetizar, pode cantar, pode louvar, pode adorar. Mas isso aí, tu vai encher de ego, de você mesmo, de soberba, de hipocrisia, de malícia? Vai ser igual Naamã? Eu não poderia estar mergulhando lá nos rios da minha terra? Não, Naamã, é aqui. É aqui. O orgulho. Teve que quebrar o quê? O orgulho. O orgulho. Qual é a tua escolha? Qual é a nossa escolha? Ele quer nos usar, o Espírito Santo. Ele quer fazer grandes coisas. Ele quer dar os dons. A pergunta é: estamos preparados para isso? Estamos preparados? Ele quer ficar cheio? Quer se encher? Você quer se encher? Eu me lembro, o irmão, um amigo meu, Anderson, um amigo meu, ele estava de olho fechado, eu já disse aqui, ele me contou esse testemunho. Ele estava na igreja e o pastor, ele estava com a mão levantada. O pastor perguntou para a igreja: quem quer se encher do poder, vem aqui na frente, levante sua mão. Ele já estava com a mão levantada. Aí todo mundo apontou para o irmão Anderson, ele me contando, ele me dizendo, ele falou que pegaram ele foi lá no altar, sem despretensioso, despretensioso. O pastor virou para ele em cima do púlpito: você quer poder? Quero poder. Despretensioso, ele estava de mão aberta, ele pensou que ele estava de olho fechado. Levaram ele no altar. O pastor falou: me dá um abraço. Ele foi naquela pouca força. Quando ele deu um abraço no pastor, é como se ele perdesse a força toda. E ele ficou cheio do Espírito Santo. O pastor pegou ele tipo que no colo e deitou ele no altar. E ele recebeu do Senhor naquele dia e naquela hora. Quem crê dê glória a Deus. Aleluia! Assim que o Espírito Santo faz e trata com eu e você, você também pode receber nessa noite. Só depende de você. Só depende de você. Uma lição importante é de que a vontade do Espírito Santo que nos possibilita os dons, de maneira que não devemos gabar por operar em algum deles. Todos provêm de Deus e não de nós mesmos. Qualquer vaidade ou orgulho por operar em algum dos dons do Espírito devem ser abandonadas. Toda soberba, todo orgulho, toda hipocrisia. Você recebeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Você orou por alguém, a pessoa foi liberta? Dê glória. Devolva para Deus. Você é um canal. Você é um servo. Você obedece. Glória a Deus. Qualquer vaidade ou orgulho por operar em algum dos dons do Espírito deve ser abandonado, pois aqui se trata de algo que recebemos de Deus por uso do corpo de Cristo. O Espírito Santo ama. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Esse é o terceiro. Tem que falar de 11. Vamos ver se vai dar. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmão, que nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim e por Deus. O Espírito Santo ama. E rogo-vos, irmãos, porque nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, então o Espírito Santo ama. Recomendo, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se una a minha luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito Santo nos ama verdadeiramente. Paulo aqui pede oração, não apenas porque estão unidos em Cristo, mas também porque usufrui do amor que vem do Espírito Santo. Da onde usufrui o amor que vem de quem? O Espírito Santo nos ama verdadeiramente e nós fazemos uso do amor que provém dele. Assim, quando às vezes pensamos que não conseguiremos perdoar uma pessoa, por exemplo, é importante que nos lembremos que com a ajuda do Espírito Santo e do seu amor, podemos muito mais do que imaginamos nessa área, porque o Espírito Santo é cheio de amor. Se ele está cheio de amor e está te dando amor, você tem perdão, pode perdoar aquela pessoa que te fez mal, por causa que o Espírito Santo é amor. O Espírito Santo ama. O Espírito Santo se alegra. Gálatas 5, 22, 23. Está aqui. Gálatas 5, 22, 23. Está aqui. A nossa igreja é baseada em Gálatas 5, 22, 23. Em Marcos 16, 15. Em Efésios 6, 10.
em Coríntios 12, 13, 14. Glória a Deus. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é 1, 2, 3. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Nem para ensaio prestou. Mas o fruto do amor é Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. para isso. Vai. Para essas coisas não há lei. Então bate. Para essas coisas não existe lei. Olha para cá. O Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade. Não tem motivo de você ficar com cara emborrada. Aleluia. Entendeu, cara? Pode sorrir, porque o Espírito Santo é alegre. Pode sorrir, não. Isso. Entendeu? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Está aqui. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode praticar. Todas essas coisas você pode praticar. Se você tem todos esses dons aqui, tu está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade. O Espírito Santo não gosta de tristeza, de depressão, de lamentações. Você pode estar pensando que às vezes não há motivo no dia a dia para alegria, mas veja que a Escritura não diz que precisamos de novos motivos a cada dia para estarmos alegres. As Escrituras colocam a alegria como fruto do Espírito. O fruto deve nascer quando os galhos, que somos nós, estamos conectados ao tronco principal, que é Cristo. Você é os galhos. Está conectado em Cristo? Tem felicidade. Tem alegria. Tem alegria, tem alegria, tem festividade. Veja o que Jesus disse a esse respeito. João 15,5. Olha o que está escrito em João 15,5. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então esteja com o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo você pode fazer as coisas. E detalhe, com alegria, dê um sorriso. Glória a Deus. Dê um sorriso para Jesus. Dê um glória para Jesus. Dê um aleluia. Dê um amém. Abra sua boca. A única coisa que não pode é você ficar calado. Amém? Amém. Quando você confirma no amém, você está confirmando para você que a palavra de Deus é para você. Ela vai, olha, o nosso amém que você fala, ele é devastador no mundo oculto. Não é só confirmando a palavra, não. Quando você fala amém, você está pegando demônios, entidade, casta, legião e jogando para o inferno. Olha para mim, olha para mim. Você está jogando no espaço, você está jogando na geografia, no local que Jesus e o Espírito Santo estão habitando em você. Demônios e entidade tem que bater em retirada. Casta tem que sair da tua casa, da tua vida, dos filhos, dos netos, dos parentes, dos amigos. Tem que sair porque você confirmou uma palavra, não só para você, mas para a tua casa. Entenda isso aqui hoje, definitivamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se encha de Gálatas 22. Se encha de Efésios, de Coríntios. Mas não adianta eu me encher e não vir para o templo. Não adianta eu não ter parte na casa do Senhor. Pegou? Quem pegou? Pega aí. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, dê fruto. Glória a Deus. Porque sem mim nada poderia fazer. Sem o Espírito Santo você não pode fazer nada. Eu também não posso. O Espírito Santo nos encoraja. Atos 9:31. Esse é o quinto. São 11. Não sei se eu vou chegar. Vamos lá. 9:31. Assim, pois, se as igrejas em toda a Judéia e Galácia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha só. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Tinham o quê? O Espírito Santo nos encoraja. Ele vai te encorajar.
O Espírito Santo é por excelência o nosso Consolador. O Espírito Santo é por excelência o quê? É aquele com quem podemos contar a toda hora, a qualquer momento, dia e noite, para expor os nossos problemas e angústias. Pode, qualquer hora. Você acordou 1 da madrugada, entrega para ele. 2 horas, pode falar com ele. 3 horas, ele vai te ouvir. 4 horas, vai te ouvir. 5 horas, vai te ouvir. 6 horas, acordou, ele vai te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Basta você crer. E não tem barreira, não tem demônio, não tem casca que vai te impedir. Deus vai ouvir você. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quem crê, levanta a mão. Glória a Deus. Deus, teus filhos, creia e acredite. Então abençoa o teu povo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquele com quem podemos contar a qualquer hora, de dia, de noite. Ele sempre dará conforto ao nosso coração, nos encorajando para ir adiante. Vimos até que 5 características do Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem uma mente, que ele tem desejo, que ele ama, que ele se alegra e que ele nos conforta, ou seja, nos encoraja. Aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, portanto, que devemos nos relacionar com ele como tal. O importante com tudo isso é que aumentemos a sua intimidade com o Espírito Santo. Aumente a sua intimidade com o Espírito Santo, Glória a Deus. para que possamos cada vez mais ser capazes de ouvir a sua voz, o seu conselho, a sua direção, que é sempre de acordo com a palavra. Iremos agora apresentar mais 6 características da personalidade dessa pessoal fabulosa da Trindade. Vejamos. Ou seja, o Espírito Santo fala, Hebreus 3, a partir do versículo 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, o Espírito Santo fala, vai, 8, não endureceis os vossos corações, como na provocação do dia da tentação do deserto. Sim, o Espírito Santo fala conosco e devemos estar atentos à sua voz. Quando ele falar, você tem que ter sensibilidade no teu ouvido para você ouvir. Essa intimidade é uma constância na casa do Pai. Para você ouvir o Espírito Santo, você tem que ter comunhão. O Espírito Santo, conforme sabemos, é Deus. Quando ele fala conosco, é Deus falando conosco. Quem é falando conosco? Deus. Quando o Espírito Santo fala, quem está falando conosco? É Deus. Muito bem. Ele muitas vezes fala de forma específica, clara, conforme vemos nessa passagem das Escrituras, em 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e doutrinas de demônio. O termo expressamente presente no verso acima é por vezes traduzir que, por claramente, a importância para o que conversamos aqui é que o Espírito Santo tem a habilidade de falar de forma clara, sem interpretações duvidosas. Enquanto o inimigo te dá dúvida, o Espírito não. O Espírito Santo não. Glória a Deus. Ele não te dá dúvida, ele te dá certeza. Você tem que ter certeza na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Certeza. Somente em Jesus tem salvação. Crê nisso. Tu e tua casa será salva. Glória a Deus. Aleluia. Creia. Tu e tua casa será salva. Glória a Deus. Era para dar um prato. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Como diz o Valdomiro, é para glorificar de pé. Era para glorificar. Era para tu pular, rotar. Glória. Porque ele vai salvar não só você, mas a tua casa também. Glória a Deus. Ele não só vai te salvar, porque o Espírito Santo não só vem para uma pessoa, ele vem para todos. Se todos foram feitos pela mão de Deus, todos têm direito à salvação. Sim ou não? Sim. Todos foram feitos pela mão de Deus. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Aquele jovem, quando pastor Josué encontrou ele, na blusa dele, estava escrito: eu nasci para ir para o inferno, há 30 anos atrás. Mas até que o Espírito Santo chegou naquele jovem, ele é filho de uma relação de uma mãe prostituta com prostitutos. Mas Deus enviou o pastor Josué Erion. A blusa dele: eu nasci para ir para o inferno. Em alguns minutos, pastor Josué Erion, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, poder, pregou o Evangelho. E o Espírito Santo que habita
faz? Convence o todo homem, o ser humano, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ainda leva para o céu. Convenceu aquele jovem, e aquele jovem tirou a camisa, jogou na lata do lixo, e ele disse: eu não vou para o inferno, eu agora sou de Jesus, eu vou servir Jesus Cristo. Ele entendeu, irmã Maria, ele entendeu, e ele foi salvo, porque ele aceitou a Cristo. Ele entendeu, e você entendeu? Quem levantou a mão entendeu. Aleluia. O Espírito Santo fala, santo, ele usa. Aleluia. O termo expressamente presente no verso assim é traduzido claramente. O Espírito Santo, ele não cogita. Só quem cogita é o pecado e o diabo. Mas você é de Jesus. Amém? O Espírito Santo nos ensina. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras que sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais com as espirituais, comparando as coisas. Escute, as quais também falamos. Ser sensível ao ensinamento do Espírito Santo é uma das principais causas de podermos ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando tentamos enxergar o mundo da nossa própria perspectiva, temos um entendimento não apenas limitado, mas principalmente vulnerável às influências negativas. Veja o mundo, sinta o mundo pelas perspectivas espirituais. Do mundano, você vai cair, você vai errar. Pegou? Você é um homem ou mulher espiritual. Tudo que você for fazer, tudo que for direcionado, ora antes, peça ao Espírito Santo. Ser sensível aos ensinamentos do Espírito Santo é uma das principais causas de podermos ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando tentamos enxergar o mundo da nossa própria perspectiva, temos um entendimento não apenas limitado, mas principalmente vulnerável, negativa. Estar aberto à instrução do Espírito Santo representa não apenas aprender com Deus, mas também ser treinado no discernimento do Espírito, em que sabemos diferenciar o que Deus, o Espírito Santo, o que não vem dele. Quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos saber o que é dele e o que não é. 8º, é possível entristecer o Espírito Santo? Efésios 4:30, e não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Você tem que se manter fiel ao Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. Primeiramente, fica claro mais uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, sim ou não? Sim. O Espírito Santo é o quê? Uma pessoa, ok. Se fosse apenas uma força ou algo que o valha, não faria sentido dizer a ele poder ser entristecido. Como os verdadeiros cristãos estão selados pelo Espírito Santo de Deus, tudo que fazemos que agride o seu caráter também o entristece. O pecado entristece o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. O nosso pecado entristece o Espírito Santo. E sabe qual é a consequência? A consequência é ele se afastar de você. Cuidado. Cuidado. Exemplo dos atos que entristecem o Espírito Santo estão nos versos imediatamente anteriores a esse citado. Veja. Pois isso deixarei a mentira e falar a verdade. Olha só, nos versos anteriores a esse. Olha só. Por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deixe o lugar o quê? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as mãos e o que é bom, para que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover o quê? A edificação, para que dê graças aos que ouvem. Efésios 4, 25, 29. Assim, a mentira, a ira, sem justificativa, e a aproximação com o diabo, o furto e falar as palavras torpes, são exemplos de atitude que entristece o Espírito Santo. Para de xingar, para de gritar, para de falar besteira, para de olho grande, de inveja, de calúnia, de falar mentira, de fofoca. Larga isso! Larga isso! Está entristecendo o Espírito Santo! Está entristecendo! Não entristecer o Espírito Santo! Não entristeceis! Vamos parar com isso! Vamos falar a verdade! Não vou passar e não vou massagear o ego de vocês! Não vou massagear o meu ego!
tenha trazido, sabe o quê? Demônios de entidade para a tua casa, para o teu lar. Vamos ficar atento. É possível insultar o Espírito Santo? É possível isso? Hebreus 10, 29. Agredir o Espírito Santo. É possível? Com mais severo castigo, que quanto maior castigo cuidar de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Insultar, ultrajar, trazer o agravo ao Espírito Santo de Deus tem graves consequências para a pessoa. Com o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que está sempre conosco. Quando alguém o insulta, está afastando-se da verdadeira influência que pode ter para a sua salvação. Por esta razão, não há perdão para quem insulta o Espírito Santo. Cuidado. Como se chama isso? Cuidado. Cuidado para não blasfemar com levantar falso testemunho contra o Espírito Santo. Insultou o Espírito Santo, não vai ter salvação, vai perder a sua salvação. Cuidado. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos 7, 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. O verbo resistir aqui é traduzido do grego antipípto, que pode ser traduzido de forma mais severa do que simplesmente resistir. Esta palavra traz a ideia de oposição, de luta contra o Espírito Santo. Olha o texto. Tu está me escuta. Grava isso aí para você não pecar. Aí vai para casa, aí vai acontecer um bocado de coisa. Vai acontecer um bocado de coisa aí. Aí vai falar, o pastor não avisou. Eu estou avisando. É um alerta para a igreja. O Espírito Santo vai ser tirado da terra. O mundo está um caos. Nós estamos vendo guerra, rumores de guerra. Tem pessoas ansiosas, com depressão, com tédio, com ansiedade. E aí está espalhado para tudo que é lado. Depressão, ansiedade, toque, transtorno, tédio. Por que isso? Por causa das televisões, por causa das mídias sociais, por causa disso aí que está jogando os teus olhos e a tua mente, só está captando isso e você está absorvendo tudo isso. Cuidado, o mundo está um caos. Você apega ao Senhor, você apega ao Espírito Santo. Aleluia. Como o Espírito Santo é gentil e Deus nos deu o livre-arbítrio, a resistência ao Espírito Santo acaba por fazer com que a pessoa se afaste cada vez mais dele. No entanto, sempre que a pessoa quiser voltar, o Espírito Santo estará pronto para ajudá-la e reconectar com Deus e voltar a ser a pessoa que Deus idealizou quando o criou. Se você pecar, volte mais rápido, confesse, dobra o teu joelho no altar, entrega ao Senhor, confesse o teu pecado, deixa o teu pecado no altar e volte a viver com o Espírito Santo. Te dei uma dica. Estou terminando. Moço, e aqui eu termino. É possível tentar mentir para o Espírito Santo? Cuidado. Você pegou isso aí? Você escutou o que eu falei? Sim. É possível tentar mentir para o Espírito Santo? Não tente. Não tente. Não tente. Não tente barganhar, não tente enganar. Bem rapidinho. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si. Atos 5, do 1 ao 5. Com a Safira, sua mulher, mas também vendeu a propriedade. Ele reteve parte do dinheiro. Pegou isso? Parte do dinheiro. Cadê? Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte e depositou seus pés dos apóstolos. Vai, 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ananias mentiu para quem? Espírito Santo. Cuidado. E retiveste parte do preço da verdade. 4. Guardando, não ficava para ti, e em verdade, e vendia, não estava com teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a quem? O Espírito Santo é o quê? Não é Deus? Vai, 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Caiu e expirou, sabe o quê? Morto. E um grande temor veio sobre todos os que estavam ouvindo. Morreu. Escute isso. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os monstros vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que tinha acontecido.
Algumas pessoas parecem se esquecendo que o Espírito Santo de Deus sabe tudo e tentam mentir para ele. Isso entristece muito o Espírito Santo, pois Deus é um Deus de verdade. O próprio Cristo se confunde com a verdade. O próprio Cristo se confunde com a verdade. João 14:6. Essas são, portanto, algumas das características. Algumas, eu só citei 11. Para nosso entendimento hoje. Essas são, portanto, algumas das características do Espírito Santo, que, conforme já dissemos, algumas vezes é uma pessoa da Trindade e deve ser tratada como tal. Embora o Espírito Santo seja poderoso e nos influencie, ele não deve ser entendido como sendo em si uma força ou uma influência. Não, mas sim uma pessoa com inteligência e emoções. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com inteligência e emoções. Quem tem um propósito específico no seu relacionamento conosco, que é nos ajudar, aconselhar. O Espírito Santo, ele quer nos aconselhar, nos ajudar, nos ensinar, sempre o intuito de que possamos cada vez mais ser cheios do Espírito e da verdade. Vimos também que o Espírito Santo é o único substituto de Cristo. Quem é o substituto de Cristo? O Espírito Santo, porque ele enviou e que foi enviado pelo Pai. João 14:16. Assim, não é preciso orar para o Pai que envie o Espírito Santo. Sabe por quê? Ele já fez isso. Ele enviou o Espírito Santo. Ele está em você. Não peça mais. Ele está em você. Você tem o Espírito Santo de Deus. O que é preciso é que aumentemos intimidade com o Espírito Santo, para que possamos discernir e escutar sua voz. Como o Espírito Santo é uma pessoa, somente aumentaremos a intimidade com ele se optarmos por passar mais tempo em sua companhia. Um fato que muita gente se sente desconfortável com o Espírito Santo é que somos ensinados de forma errada sobre ele. É comum nas igrejas as pessoas dizerem, olha só, que para agir no Espírito Santo a pessoa tem que abrir mão da sua mente, da sua consciência. Não é assim. O Espírito Santo fala baixo e pacificamente ao seu coração. Está aberto a isso, estar aberto em um relacionamento com Deus, em que passamos a ver esse mundo com maior entendimento e principalmente com mais amor. Deus abençoe. Eu convido você a estar em pé, em nome de Jesus, para nós terminarmos e agradecer, porque hoje o Espírito Santo, hoje nós saímos daqui mais sábio, mais inteligente, mais apurado, porque o Espírito Santo de Deus falou conosco. Você vai sair daqui com o Espírito Santo?